Se você está ouvindo a minha voz agora, eu peço que preste muita atenção em cada palavra, porque o preço que eu pago para abrir a minha boca hoje é alto demais. Eu sei que as pessoas acham que a escuridão é algo distante, um monstro que se esconde em florestas isoladas ou em rituais, com capas pretas no meio da noite. Mas a verdade é muito mais fria e silenciosa. O mal não bate na sua porta com garras, ele senta no seu sofá, toma um café com você e sorri como se fosse o seu melhor amigo. Eu consegui escapar, a minha alma foi resgatada do próprio inferno por uma força maior. Mas as cicatrizes que ficaram no meu corpo e na minha mente nunca vão fechar. Às vezes, quando a madrugada fica completamente silenciosa e o vento bate na janela do meu quarto, eu sinto aquele mesmo arrepio congelante na nuca. Eu sei que eles ainda sabem o meu nome. Eles nunca esquecem quem já pertenceu a eles. Antes de continuar a te contar como eu destruí a minha vida em parcelas, eu preciso fazer um apelo. Se você sente que a sua energia está pesada, se você quer blindar a sua mente contra as coisas que rondam o escuro, aproveite este momento agora para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Esse pequeno gesto ajuda a fortalecer o nosso círculo de proteção aqui, mantendo essa comunidade unida contra o pior. E por favor, deixe nos comentários a cidade e o estado de onde você está ouvindo este relato. Eu preciso saber até onde a minha voz está chegando, quase como uma medida de segurança, para ter certeza de quem está nos acompanhando nessa jornada. Proteja-se. 13 anos. Atrás, a minha vida era o reflexo exato da normalidade. Meu nome é Marcos, eu tinha 27 anos na época e trabalhava como supervisor de estoque em uma distribuidora de alimentos na periferia de Belo Horizonte. Eu tinha uma rotina comum, daquelas que cansam o corpo, mas confortam o espírito. Minha esposa, Letícia, cuidava da nossa filha de apenas 2 anos, a pequena Sofia. Nós morávamos em uma casa simples, de portão de ferro cinza e paredes rebocadas que eu mesmo pintava nos finais de semana. O cheiro de café passado no final da tarde e o som dos brinquedos da minha filha espalhados pela sala eram a definição do meu mundo. Mas a vulnerabilidade tem um jeito muito sutil de quebrar as pernas de um homem. Em menos de 3 meses, a distribuidora faliu. Eu me vi na rua sem 1 centavo de rescisão, com as contas de água e luz atrasadas acumulando na mesa da cozinha. A umidade da parede da sala parecia crescer junto com o meu desespero. Olhar para o prato de comida da minha filha e não saber se haveria o mesmo no dia seguinte provoca um estalo na mente de qualquer pai de família. É nesse exato momento de fraqueza que os olhos da escuridão se acendem para você. Foi aí que o Senhor Antenor se aproximou. Ele era o nosso vizinho de parede, um homem de uns 60 anos, viúvo, que sempre vestia camisas de botão perfeitamente passadas e passava os finais de tarde regando as plantas do seu quintal. Todo mundo no bairro respeitava o velho Antenor. Ele ajudava na associação de moradores, emprestava ferramentas e sempre tinha uma palavra calma para dar. Ele parecia apenas um avô bondoso, mas havia detalhes sutis que a maioria ignorava. Na casa dele nunca entravam pássaros. Os cães da rua mudavam de calçada quando passavam perto do portão dele. Numa tarde de terça-feira, enquanto eu chorava escondido no quintal dos fundos da minha casa para que minha esposa não visse o meu desespero, o senhor Antenor me chamou pelo muro. Ele segurava uma xícara de chá morno e me olhava com olhos incrivelmente lúcidos, profundos demais para a idade dele. Ele não me ofereceu um conselho religioso ou uma palavra de consolo vazia. Ele simplesmente disse que sabia o que estava acontecendo, que a pobreza era uma doença espiritual e que ele tinha a cura. Ele me chamou para entrar na casa dele, um lugar que cheirava a cera antiga, madeira velha e um leve toque de arruda. Não,
Houve menção a demônios ou rituais macabros naquela primeira conversa. O senhor Antenor apenas abriu uma gaveta de uma mesa de jacarandá pesada e me tirou de lá um maço de notas de R$ 100, estendendo-as para mim. Ele disse que não era um empréstimo, mas sim um adiantamento do que o universo me devia. Quando eu perguntei, assustado, como poderia pagar aquilo, ele sorriu de um jeito que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem, embora fizesse calor. Ele disse que o pagamento seria apenas uma pequena tarefa de logística, um favor simbólico para limpar os caminhos da minha prosperidade. Ele me deu uma lista de compras manuscrita em um papel amarelado e me disse para ir até o mercado central da cidade no dia seguinte. A lista parecia confusa e perturbadora, mas a fome da minha família calou a minha moral. Eu tive que comprar 3 quilos de miúdos de boi frescos, ainda ensanguentados, um novelo de corda de sisal grossa, 7 velas de cera de abelha pura, que tinham um cheiro adocicado e enjoativo, e um cadeado de ferro antigo, pesado, que comprei em uma banca de antiguidades. O senhor Antenor me instruiu a ir até uma linha de trem desativada na região metropolitana, exatamente às 11 horas da noite de uma quinta-feira. O ar daquela noite estava absurdamente denso, com uma neblina que parecia brotar do chão de terra batida. O silêncio era interrompido apenas pelo estalar dos meus sapatos nas britas da ferrovia. Sentado no trilho frio, eu tive que abrir os miúdos de boi com as próprias mãos, sentindo a textura viscosa e o cheiro de ferro do sangue impregnar sob as minhas unhas. Amarrei o cadeado aberto no meio daquela carne com a corda de sisal, dando 7 nós apertados, enquanto repetia mentalmente o nome do homem que tinha me demitido da distribuidora, conforme Antenor havia ordenado. Quando acendi as 7 velas ao redor daquele bloco de carne, o vento forte que soprava na linha de trem simplesmente parou. O ar ao meu redor ficou tão gelado que eu conseguia ver a fumaça da minha própria respiração. Uma sensação de opressão esmagadora parecia pisar no meu peito. Um sussurro sem som que dizia que a partir daquele momento a engrenagem já estava girando. Eu fechei o cadeado com força no escuro e deixei tudo ali. Na manhã seguinte, o primeiro sucesso veio como uma rasteira da realidade. Às 8 da manhã, o meu telefone tocou. Era o dono de uma empresa de logística de grande porte, um concorrente direto da distribuidora que havia falido. Ele me ofereceu uma vaga de gerente geral, com um salário que era o triplo do que eu ganhava antes, alegando que tinha recebido uma indicação fortíssima, embora nunca tenha me dito de quem. Eu desliguei o aparelho tremendo, com o coração disparado de alegria. Corri para a sala para abraçar Letícia e Sofia, sentindo que o pesadelo da miséria tinha acabado. Mas a comemoração morreu na minha garganta no mesmo instante. Quando entrei na cozinha, percebi uma estranheza absoluta que congelou o meu sangue. O ambiente estava impregnado com um cheiro insuportável de carne podre e ferro, o exato cheiro do ritual da noite anterior. Embora eu tivesse tomado 3 banhos e esfregado as mãos com água sanitária, minha esposa olhava para os cantos da parede com uma expressão incomodada, reclamando de um frio repentino que parecia não passar, mesmo com o sol forte de meio-dia batendo na janela. Quando olhei pelo vidro da cozinha em direção ao quintal, o senhor Antenor estava parado na cerca dele. Ele não estava regando as plantas. Ele apenas me encarava fixamente, com as mãos para trás e um sorriso de canto de boca que eu nunca tinha visto antes. Não era o olhar de um vizinho bondoso comemorando a minha vitória. Era o olhar analítico e frio de um fazendeiro que acabou de colocar a marca do seu ferro em um gado novo. O dinheiro que começou a entrar na minha conta mudou a nossa realidade numa velocidade assustadora. Em menos de 6 meses, o portão de ferro cinza e descascado deu lugar a uma estrutura eletrônica preta,
alta, que isolava a minha casa do resto do mundo. Eu comprei um carro novo, daqueles que cheiram a couro e cujos vidros escuros não deixavam ninguém ver quem estava lá dentro. Letícia já não precisava contar as moedas para ir ao supermercado, e a pequena Sofia agora tinha um quarto cheio de brinquedos caros. Mas o sucesso que o mundo enxergava era apenas a maquiagem de uma podridão que avançava silenciosa por debaixo dos panos. A culpa começou a se instalar no meu peito como um parasita silencioso. Um bicho que se alimentava da minha paz durante o dia e engordava durante a noite. Eu tentava me convencer diante do espelho de que tudo aquilo era por eles. Repetia para mim mesmo que um homem de verdade faz o que for preciso para proteger a sua família da miséria. Mas a lógica da sobrevivência começa a falhar quando você percebe que o preço da janta é a sua própria dignidade. A cobrança do Sr. Antenor não veio de uma vez. Ele foi sutil, destrinchando a minha sanidade em parcelas pequenas, quase imperceptíveis no início. 2 semanas após a minha promoção, ele me chamou no portão por volta das 10 da noite. O semblante dele continuava calmo, mas os pedidos começaram a flertar com o absurdo. Ele me entregou um pequeno frasco de vidro escuro, lacrado com cera vermelha, contendo um líquido viscoso, amarelado, que exalava um odor ácido de secreção e mofo. A tarefa era simples, segundo ele. Eu deveria derramar aquele líquido discretamente na cadeira de trabalho do meu assistente, direto na empresa. Um rapaz jovem, pai de 2 e filhos, que estava cotado para uma promoção. Naquela mesma madrugada, tomado por um suor frio que colava a camisa no meu corpo, eu entrei na empresa deserta usando a minha chave de gerente. Quando quebrei o lacre e derramei as gotas no estofado, o cheiro de carniça impregnou o escritório instantaneamente, fazendo os meus olhos arderem. O impacto foi devastador. 3 dias depois, o rapaz contraiu uma infecção cutânea severa e inexplicável que se espalhou pelo rosto e pelas mãos, deixando-o incapacitado e mergulhado em uma depressão profunda. A vaga dele sobrou para mim. Eu engoli o meu remorso assistindo ao esvaziamento da mesa dele, trancado na minha sala com o ar-condicionado no máximo, tentando ignorar o fato de que a minha ascensão estava sendo pavimentada com a desgraça alheia. Não demorou para que as anomalias espirituais cruzassem a barreira invisível e invadissem o ambiente físico da minha casa. O ar dentro das nossas paredes tornou-se denso, pesado, como se a atmosfera estivesse constantemente carregada antes de uma tempestade que nunca desaba. Minha esposa começou a passar os dias de mau humor, reclamando de uma enxaqueca constante que nenhum analgésico conseguia aliviar. Ela limpava a casa 3 vezes por dia, usando desinfetantes caros, mas parava no meio da sala com a fita métrica e o pano na mão, chorando porque sentia um cheiro persistente de carne podre que vinha de lugar nenhum. O comportamento da minha filha, Sofia, foi o que mais me despedaçou. Aquela menina alegre, que corria pela casa rindo, passou a se isolar no canto do quarto, virada para a parede, sussurrando baixinho. Quando eu tentava me aproximar para pegá-la no colo, ela enrijecia o corpo, fixava aqueles olhinhos infantis no meu rosto e dizia que o homem cinza que morava atrás do meu guarda-roupa não gostava quando eu falava alto. Você já passou por isso? Já esteve deitado na sua cama no meio da noite e sentiu um arrepio gelado subir pela espinha sem motivo nenhum? Ou teve a certeza absoluta de que viu um vulto rápido sumir pelo canto do olho enquanto achava que estava completamente sozinho? Se você conhece essa sensação de desconforto, se sabe que o mundo esconde coisas que a nossa razão tenta negar, eu te peço que use esse momento como um voto de coragem. Inscreva-se no canal agora mesmo.
Fortalecer essa comunidade é a única forma de garantirmos que não estamos sozinhos lidando com o lado mais obscuro da realidade. Não vacile. A atmosfera da minha própria casa tinha se tornado hostil. Os objetos pareciam carregados de uma energia eletrostática negativa. Se eu tocava nas maçanetas ou nos talheres, sentia pequenos estalos que faziam meus dedos formigarem. Os espelhos pareciam distorcer o meu reflexo, devolvendo-me uma imagem de um homem com olheiras profundas, pele acinzentada e um olhar vago, desprovido de luz. O segredo era um peso insuportável nos meus pulmões. Uma rocha que me impedia de respirar direito sempre que Letícia deitava a cabeça no meu peito para assistir à televisão. Eu estava cercado pelas duas pessoas que mais amava no mundo, mas o abismo que nos separava era intransponível. Eu não podia contar a verdade. Como eu diria para a minha esposa religiosa que o teto sobre a cabeça dela e a comida no prato da nossa filha eram frutos de pactos com o ralo do inferno? O isolamento me empurrou para os braços do único homem que conhecia a minha podridão. Eu passava horas no quintal, fingindo fumar, apenas para ouvir as palavras frias e calculistas do Sr. Antenor. Ele se tornou o meu único confidente, a minha única âncora, validando a minha monstruosidade com aquele sorriso complacente de quem sabia que eu já estava preso na teia. As tarefas escalaram de forma doentia. Houve uma noite de vigília em que tive de passar 4 horas ajoelhado no chão de terra de um galpão abandonado na periferia, sob uma goteira que cheirava a urina de rato, segurando uma vela preta acesa entre as palmas das mãos até que a cera derretida queimasse e colasse a minha pele, sem que eu pudesse emitir um único gemido. O Sr. Antenor ficava nas sombras, observando o meu sofrimento com a indiferença de um cientista analisando um inseto. O cansaço físico era brutal, mas o desgaste espiritual era o que realmente me destruía. Eu sentia como se a minha alma estivesse sendo descascada, camada por camada, deixando exposto apenas o que havia de mais vil em mim. Eu já não conseguia rezar. Quando tentava formular um Pai Nosso na mente, as palavras travavam na minha garganta e uma ânsia de vômito violenta me obrigava a parar. O ponto de não retorno, o momento em que a linha moral foi rompida de forma irreversível, aconteceu em uma madrugada chuvosa de novembro. O Sr. Antenor bateu na minha porta de trás às 3 horas da manhã. Ele não tinha um guarda-chuva, mas a água parecia escorrer pelo seu casaco sem de fato molhá-lo. Nas mãos, ele carregava uma pequena caixa de sapatos de papelão amarrada com um barbante sujo de graxa. Quando ele me entregou o pacote, o peso era estranho. Algo se movia fracamente lá dentro. Ele olhou nos meus olhos com uma seriedade que me fez dar um passo para trás. Ele disse que o ciclo da minha prosperidade exigia uma renovação de sangue legítima, uma prova definitiva de que eu valorizava o que tinha recebido mais do que as velhas amarras da moralidade humana. A tarefa consistia em pegar aquela caixa, ir até o cemitério municipal que ficava a poucos quilômetros dali, encontrar o túmulo de uma criança que tivesse sido enterrada recentemente e enterrar aquela caixa viva sob a lama fresca da sepultura após pronunciar palavras que ele escreveu em um papel preto. Eu abri uma fresta da caixa e o meu estômago revirou. Lá dentro, encolhido e tremendo de frio, havia um filhote de gato de poucos dias, com os olhos ainda fechados, emitindo um miado sufocado que parecia o choro de um recém-nascido. O choque paralisou os meus músculos. Enterrar um animal vivo em uma sepultura infantil era uma perversão que desafiava qualquer resquício de humanidade que ainda habitava o meu peito. Eu olhei para o Sr. Antenor, implorando com os olhos, tentando negociar, oferecendo mais dinheiro, sugerindo qualquer outra tarefa. Mas o semblante dele mudou instantaneamente.
O velho bondoso desapareceu e no lugar dele surgiu uma criatura de olhar ancestral, frio e implacável. Ele deu um passo para a frente, o hálito dele cheirando a terra molhada, e sussurrou que se eu não terminasse o trabalho antes do amanhecer, o contrato seria quebrado. Mas o preço da quebra não seria a volta da pobreza. Ele olhou em direção ao quarto onde a minha filha Sofia dormia e disse que a escuridão sempre recebe o que lhe é devido, de um jeito ou de outro. O frio que tomou conta da minha alma, naquele segundo, apagou qualquer rastro de hesitação. Peguei a caixa, a enxada no depósito e saí para a chuva, ciente de que, dali para a frente, eu já não era mais um homem. Eu era um monstro moldado pelo medo. A chuva daquela madrugada parecia lavar a pouca dignidade que ainda restava no meu corpo. Eu estava com os joelhos enfiados na lama do cemitério municipal, as mãos calejadas segurando o cabo de metal da enxada e os olhos fixos na terra preta e revolvida que cobria o caixão de um recém-nascido. A caixa de sapatos de papelão estava caída ao meu lado, ensopada pela água que caía do céu cinzento. Lá dentro, o miado fraco daquele filhote de gato já não parecia mais o de um animal. Para os meus ouvidos doentes de culpa, soava exatamente como o choro da minha própria filha, Sofia. Foi, naquele momento, com a lama escorrendo pelos meus braços e o gosto amargo de bile e arrependimento inundando a minha boca, que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Joguei a enxada no chão com um estalo oco. Eu não podia fazer aquilo. Peguei a caixa encharcada sob o braço e caminhei de volta para casa sob o temporal, tremendo tanto que mal conseguia encaixar a chave na fechadura do portão, de ferro. O senhor Antenor estava me esperando na cozinha, sentado na mesma cadeira de madeira onde tantas vezes tomamos café juntos. A postura dele era impecável. A camisa social branca estava perfeitamente seca, apesar da tempestade que desabava do lado de fora. Quando eu entrei na fresta da luz, ensopado, sujo de terra de cemitério e segurando a caixa intacta, ele não se levantou. Não houve gritos, não houve ameaças espalhafatosas e as feições dele não se transformaram em nenhuma máscara demoníaca. O terror mais profundo não precisa de espetáculo para se consolidar. Ele simplesmente ficou em silêncio absoluto por longos e torturantes segundos, apenas ouvindo o som da água pingando das minhas roupas no piso de cerâmica. Ele desviou o olhar lentamente para o lado, soltando um suspiro baixo e pesado, o olhar carregado de uma pena profunda, como quem observa um homem pisando voluntariamente em uma forca. Ele se levantou devagar, ajeitou as mangas da camisa e disse apenas uma frase curta, cortante e desprovida de qualquer emoção. Então aprenda a lidar com as consequências da sua escolha. Caminhou até a porta dos fundos com passos calmos e rítmicos, abrindo-a e saindo em direção ao seu quintal. O vazio que ele deixou para trás continha um silêncio tão denso que parecia machucar os meus tímpanos. A retirada da proteção que aquela força oculta me dava foi instantânea, como se alguém tivesse puxado um tapete invisível sob os meus pés. Não houve um ataque de monstros saindo do armário na noite seguinte. O mal se manifestou através do apodrecimento silencioso da própria vida. Na manhã de segunda-feira, quando tentei ligar o meu carro para ir ao trabalho, o motor emitiu um estalo seco e uma fumaça preta com cheiro de plástico queimado começou a sair pelo capô. O sistema elétrico inteirinho do veículo tinha derretido sem explicação. Quando entrei em casa para usar o telefone, a televisão da sala e o micro-ondas na cozinha queimaram simultaneamente com um zumbido agudo, deixando um odor de ozônio no ar. O desespero financeiro voltou como uma avalanche. Ao acessar o aplicativo do banco para verificar as minhas economias, a tela mostrava um saldo zerado. Uma mensagem de erro sistêmico informava que a minha conta havia sido bloqueada judicialmente
por um processo de fraude fiscal envolvendo a distribuidora de alimentos que havia falido meses atrás. Um processo do qual eu nunca tinha feito parte, mas cujo meu nome havia sido inserido inexplicavelmente como corréu. Uma exaustão física esmagadora desceu sobre os meus ombros. Meus músculos pesavam como chumbo, e cada passo que eu dava dentro de casa exigia um esforço monumental, como se a gravidade estivesse me puxando em direção ao chão de terra. As sequelas reais começaram a invadir a carne, de quem eu mais amava, e a impotência diante daquilo foi o meu pior castigo. Naquela mesma tarde, Letícia desabou no sofá da sala, o corpo sacudido por calafrios violentos. Quando encostei a mão na testa dela, a pele parecia estar em chamas. Mas quando coloquei o termômetro de mercúrio sob o braço dela, o aparelho marcava exatos 36 graus. A febre era uma ilusão física, uma temperatura espiritual que queimava por dentro, mas que a medicina dos homens não conseguia registrar. Na madrugada, o terror noturno levou Sofia ao colapso. Ela acordou com um grito dilacerante que ecoou pelos corredores escuros da casa. Quando corri para o quarto dela, a menina estava encolhida no topo da cabeceira da cama, com os olhos arregalados de pavor, apontando para o colchão vazio. Ela chorava, dizendo que o homem cinza estava sentado exatamente no pé da cama dela, olhando fixamente para o seu rosto e respirando um ar tão gelado que fazia a fumaça sair da boca dela. O quarto estava tão frio que os meus próprios dedos começaram a adormecer, embora todas as janelas estivessem trancadas e fizesse 30 graus na rua. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo este relato agora e começaram a se lembrar de momentos estranhos na vida de vocês. Aquela sequência de azar extremo que parecia não fazer o menor sentido, o carro que quebra 3 vezes seguidas na mesma semana, as contas que se acumulam por erros inexplicáveis, ou aquele calafrio repentino que arrepia os pelos do braço sem que haja nenhuma corrente de ar no ambiente. Se você sentiu essa energia pesada agora, se o seu peito ficou apertado ouvindo isso, eu te peço que deixe um amém ou uma frase de luz e proteção nos comentários deste vídeo. A sua fé e a sua energia positiva ajudam a manter este canal seguro e blindado contra as forças que tentam calar relatos como o meu. Una-se a nós. A nossa casa havia se transformado em uma prisão de ecos e percepções distorcidas. Fisicamente, as paredes continuavam as mesmas que eu havia pintado, os brinquedos de Sofia continuavam espalhados no tapete, mas a alma daquele lugar tinha morrido. O cheiro de carne podre e ferro, que antes vinha em lufadas esporádicas, agora era uma presença sólida e constante. Estava impregnado nas roupas de cama, na água que saía da torneira e até no gosto da comida que Letícia tentava preparar, mas que invariavelmente estragava em poucas horas dentro da geladeira. O silêncio do ambiente era enganoso. Quando o trânsito da rua calava, eu conseguia ouvir nitidamente o som de passos arrastados e pesados no teto de gesso da sala, exatamente acima da minha cabeça, como se algo estivesse andando de um lado para o outro, vigiando cada movimento nosso. A sensação de ser observado tornou-se uma paranoia insuportável. Cantos escuros do corredor, que eu ignorava a vida inteira agora, pareciam repletos de 1000 olhos invisíveis, pupilas fixas que se alimentavam do nosso desespero e da nossa fraqueza. Tomado pelo desespero da pura impotência, tentei resolver as coisas utilizando os meios normais do mundo dos homens. Peguei as pastas de documentos, rasguei as notificações judiciais que chegavam pelo correio e fui até o escritório de um advogado renomado no centro da cidade. Um homem que eu conhecia dos tempos em que a minha empresa estava no topo. Passei 2 horas na sala de espera, apertando uma pasta de couro contra o peito, sentindo o suor frio colar a camisa na minha nuca. Quando finalmente fui atendido,
O homem mal olhou na minha cara. Ele analisou os papéis com desdém e disse que o meu caso não tinha solução, que as provas contra mim eram perfeitas demais, quase sobrenaturais, na forma como ligavam cada assinatura minha aos desvios de dinheiro. Ele fechou a pasta com um estalo seco e me mandou sair. O mesmo aconteceu quando procurei médicos particulares para Letícia. Nós íamos de consultório em consultório, gastando o pouco dinheiro físico que eu havia escondido em casa, apenas para ouvir dos especialistas que a minha esposa estava perfeitamente saudável, que os exames de sangue não mostravam nenhuma infecção, enquanto ela definhava diante dos meus olhos, perdendo peso e cabelos a cada dia que passava. Todas as portas do mundo físico se fecharam na minha cara com uma violência cirúrgica. Foi nesse momento de isolamento absoluto, trancado no banheiro de casa, enquanto ouvia os choros abafados da minha esposa na cama e os sussurros assustados da minha filha no quarto ao lado, que a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Eu percebi a verdade mais terrível de todas. O pacto que eu havia feito com o Senhor Antenor não era uma bênção que trazia prosperidade. Era uma coleira. Aquela força oculta era o que segurava o caos que sempre existiu ao meu redor, controlando as rédeas da destruição para me dar uma falsa sensação de poder. No momento em que eu disse não, no momento em que eu tentei recuperar um centavo que fosse da minha dignidade humana, a coleira foi solta. E o caos foi liberado com força total sobre as duas pessoas que eu mais jurava proteger. Eu estava sozinho no escuro, sem dinheiro, sem emprego, vendo a minha família adoecer por culpa das minhas escolhas, ciente de que as leis do mundo não podiam me ajudar. Eu tinha convidado o inferno para sentar à minha mesa e agora ele estava cobrando o preço do banquete. Naquela noite de quinta-feira, quando a temperatura do quarto da minha filha despencou, a ponto de cobrir os móveis com uma fina camada de vapor gelado, eu entendi que a medicina ou a justiça dos homens não podiam me salvar. Com Letícia queimando em sua febre, invisível, e Sofia paralisada olhando para o canto do teto, eu fiz a única coisa que me restava. Peguei minha filha nos braços, apoiei minha esposa pelos ombros e saí arrastando os pés até uma pequena igreja protestante de bairro que ficava no final da nossa rua. Um templo simples de paredes pintadas de cal, onde um pastor e 3 fiéis faziam uma vigília silenciosa. Quando empurrei a porta de madeira, o impacto espiritual foi imediato. Eu caí de joelhos no piso de cimento batido, sentindo um peso esmagador pressionar a minha nuca contra o chão, como se garras invisíveis estivessem cravadas nos meus músculos, tentando me puxar de volta para a rua escura. A libertação não foi um passe de mágica ou uma oração rápida que trouxe paz instantânea. Foi uma guerra de atrito que durou a madrugada inteira, uma batalha exaustiva que quase me custou a vida. Enquanto o pastor clamava e impunha as mãos sobre a minha cabeça, o meu corpo reagiu de forma violenta. Eu sentia uma queimação insuportável no estômago, um gosto de cinza e bile que subia pela minha garganta, me fazendo golfar um líquido escuro e espesso no chão do altar. Cada palavra de oração soava como um martelo batendo nos meus ossos. Eu não sentia apenas o mal sendo expulso, eu sentia como se parte da minha própria identidade, a ambição, o orgulho e as memórias daquela falsa prosperidade estivessem sendo arrancados da minha carne com um alicate em brasa. Quando o sol começou a nascer no horizonte, a opressão finalmente cedeu, deixando-me deitado no chão, ensopado de suor frio, trêmulo e completamente vazio. O preço da nossa sobrevivência, no entanto, foi cobrado na moeda da normalidade perdida. O inferno recuou, mas deixou as suas pegadas cravadas na nossa rotina. Nós voltamos para a pobreza,
A distribuidora faliu de vez e eu passei a viver de bicos, limpando quintais e carregando caixas por valores miseráveis, mas o dinheiro limpo já não trazia a alegria de antes. A nossa casa permaneceu fria, mesmo nos dias mais quentes do verão de Minas Gerais. Quando o sol estala nas telhas, quem entra na nossa sala sente um arrepio incômodo na espinha, um ar encruado que obriga Letícia a usar casacos pesados dentro de casa. Minha esposa se recuperou da febre, mas os seus olhos perderam aquele brilho de menina. Ela passa horas olhando para o vazio, com as mãos trêmulas, assustada com qualquer estalo na madeira do guarda-roupa. E Sofia, a minha pequena Sofia, que foi o alvo daquele último ritual recusado, nunca mais foi a mesma criança. Às vezes, eu a pego parada diante do espelho do banheiro, com o olhar completamente vago, as pupilas dilatadas, sussurrando baixinho palavras sem nexo, nomes antigos e pesados que eu reconheço imediatamente dos papéis amarelados que o senhor Antenor guardava na gaveta de jacarandá. Eu sei que mudei de vida, sei que fui perdoado, mas a marca espiritual é eterna. Você não passa meses alimentando a escuridão, sem se tornar uma propriedade marcada. O senhor Antenor se mudou do bairro uma semana depois daquela noite. Ninguém sabe para onde ele foi, mas a presença dele nunca me abandonou por completo. Quando ando pelas ruas do centro ou quando estou trabalhando sozinho no silêncio do crepúsculo, eu sinto aquele mesmo parreio na nuca. Eu sei, com uma certeza matemática e fria, que em algum lugar, sob a luz de uma lâmpada fraca, o meu mentor está sentado diante de uma mesa, sorrindo de canto de boca, esperando o momento exato em que a minha resistência vai fraquejar novamente. Ele sabe que a porta foi aberta. E uma porta que já foi aberta nunca mais fecha direito. Se você acha que o meu silêncio é o fim, você não entendeu nada. O que eu enfrentei na periferia de Belo Horizonte não foi um evento isolado, uma anomalia da minha mente. Existe uma teia muito maior, uma linhagem maldita que continua operando agora, enquanto você ouve a minha voz. Existe algo que eu vi durante os meus dias de submissão, um segredo terrível que deixei registrado em outro relato postado aqui no canal, que detalha o início exato dessa engrenagem e prova que essa mesma força está destruindo a vida de mais alguém neste exato segundo. Se você tiver a coragem necessária para ver o que acontece quando a porta se abre por completo e o pacto consome a linhagem de uma família, assista ao relato que deixei disponível no final deste vídeo. Mas esteja avisado, depois de ouvir aquilo, não há mais volta para a ignorância. Você passará a enxergar o mundo com os mesmos olhos doentes que eu tenho hoje. Agora, me escute bem. Baixe o tom da sua respiração por um instante. Eu preciso te dar um aviso que não é um clichê de história de terror. Ao abrir a minha boca e expor esses rituais, ao detalhar a logística e os nomes que foram sussurrados no escuro, eu quebrei uma regra de silêncio que deveria ter sido eterna. A energia que se move através dessas palavras é real, e ela viaja pelas ondas do som. Contar essa história espalha o rastro. Ao ouvir este relato até o final, você permitiu que a frequência do medo entrasse no seu ambiente. O que me perseguia, o que rondava a minha casa e sentava no pé da cama da minha filha, é atraído pela atenção. Ele vai atrás de quem consome a história dele. Eu preciso te fazer uma pergunta direta, olhando fixamente para a tela onde você me acompanha. Que horas são aí agora? Olhe para o relógio. O ambiente ao seu redor pareceu ficar um pouco mais pesado nos últimos minutos? Você já verificou se a porta de entrada da sua casa está realmente trancada com chave ou se há alguma fresta aberta na janela por onde o ar da noite possa entrar? Por favor, deixe registrado nos comentários o horário exato em que você terminou de ouvir este relato e me diga se sentiu alguma mudança repentina de temperatura,
um peso nos ombros ou um arrepio na nuca durante os últimos parágrafos. Eu preciso monitorar até onde essa mancha está se espalhando. Cuide de quem você ama, feche as cortinas e não olhe para o corredor se ouvir passos. Eles sabem que você ouviu.